dia, graça e paz, boa tarde ou quem sabe boa noite. Eu não sei que horas que você parou para assistir essa aula, mas é mais um encontro nosso, do nosso curso, do nosso CPO, curso preparatório para obreiros. E nesse tema, Valentes da Fé, nesse ano que nós estamos trabalhando, é um tema muito rico e nós chegamos aí à nossa última aula desse nosso curso. Eu tenho certeza que foram aulas assim que, se você verdadeiramente se debruçou nos estudos, se você verdadeiramente buscou, eu tenho certeza absoluta que Deus ele falou contigo de maneira especial e sobrenatural, porque isso aconteceu comigo. E glória a Deus que nós temos tido aí alguns testemunhos de pessoas que foram tocadas, impactadas pelo poder da palavra de Deus, tá bom? Hoje, no nosso encontro, nós vamos trabalhar a lição de número 6, você que tem o seu módulo, e é muito interessante, porque a lição de número 6 vai falar sobre embora livre a fé me fez servo. Então é importante que você esteja aí com o seu módulo, tá vendo? É importante que você esteja aí lendo, olhando as referências bíblicas, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então, sempre bom ter um módulo, Bíblia na mão. Afinal de contas, nós estamos estudando e a nossa base é a palavra de Deus, tá bom? Mas antes de nós entrarmos nesse tema, nessa última aula, eu queria lhe convidar a fazer uma oração, você que pode. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus, vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Pai, mais uma vez eu quero rogar a tua bênção, a tua graça, pedir, ó Deus, o teu perdão, suplicar, Senhor, a tua misericórdia. Deus, fala conosco, Senhor, por meio desta aula, esta última aula desse curso. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor, Pai, venha transformar vidas, Pai, que o Senhor venha impactar vidas. Deus, pelo poder do teu Espírito Santo, nos alcança, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Bora estudar, bora trabalhar. Então, lição de número 6, essa última lição deste estudo, deste curso. Embora livre, a fé me fez servo, tá? Nós estamos estudando sobre a fé. No decorrer desse estudo, nós temos apresentado que a nossa fé nunca foi algo sem fundamentação, muito pelo contrário, ela fundamenta-se na revelação de Deus através da sua palavra. Você lembra que desde a primeira aula, nós trabalhamos com muita propriedade essa questão da fé, explicando o que é fé, o que é fideísmo, que a nossa fé nunca foi algo assim alucinado, algo sem base, mas pelo contrário, a nossa fé sempre esteve firmada, a nossa fé sempre esteve alicerçada e alicerçada na palavra de Deus. Então, olha que interessante, por isso apresentamos pelo menos 3 aspectos da nossa fé bíblica. Isso, estou recapitulando, se não me falha a memória, foi a lição de número 2, ou a lição 1, mas a lição 2, que nós apresentamos 3 aspectos. O primeiro aspecto implica em um conhecimento intelectual. Essa fé, ela é gerada, ela vem a partir desse conhecimento, tá vendo? A partir desse conhecimento, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E aí, nós temos um segundo aspecto que diz respeito à concordância acerca da veracidade dessa informação, que isso implica no quê? No assentimento intelectual. Eu não apenas tenho esse conhecimento, mas aí eu passo a aceitar esse conhecimento como uma verdade, como uma verdade. E aí eu tenho um terceiro aspecto que expressa especialmente o sentido de confiança pessoal, que é a ideia, por exemplo, eu possuo essa verdade, tá? Eu possuo esse conhecimento da verdade, tenho esse sentimento, eu aceito isso, e aí uma vez que eu aceito, então a minha confiança numa fé verdadeira. Então esses 3 aspectos. Professor, o que isso tem a ver com o tema desta aula? É que nós vamos compreender que uma fé viva, uma fé verdadeira, ela vai despertar em mim uma consciência servidora, tá? Então é um curso preparatório para obreiros. Esta fé viva e verdadeira, ela vai despertar em nós essa consciência do serviço, essa consciência do verdadeiramente entregar-se, de uma entrega, Então vamos lá,
Este é o pensamento que norteia a nossa última aula. Essa é a ideia, uma fé verdadeira, conhecimento intelectual, um assentimento intelectual, uma aceitação acerca disso e uma confiança pessoal. A partir daí, quando eu tenho essa fé verdadeira, há uma entrega. É este o pensamento que vai nortear essa última aula. Por quê? Pois fundamentados no conhecimento do nosso Senhor, crendo na veracidade dos fatos que foram apresentados, de modo que vai gerar o quê? Uma confiança completa. E o resultado disso é simplesmente uma entrega total. Por quê? Porque uma vez que eu tenho conhecimento de quem é Deus, esse conhecimento vai despertar uma fé em mim. Eu creio nessa verdade dos fatos que são apresentados, e isso vai gerar uma confiança plena, completa. Quando gera essa confiança, qual é a consequência, o resultado disso? Simples, uma entrega total, ou seja, eu passo a viver uma entrega, eu me entrego a Deus para servi-lo fielmente, tá vendo? Para servi-lo fielmente. Então, sendo assim, podemos afirmar que, embora livre, a fé nos fez servo. E aí você precisa entender essa questão. Por quê? Embora eu seja livre, você é livre. Você é livre. Eu quero que você entenda isso. Você é livre. Mas o que te faz ser servo é esta fé que foi gerada dentro de você. Essa fé que foi gerada dentro do seu ser. E aí, nós temos como base para pensar um pouco nisso, é o texto de Êxodo, que está aí no seu módulo, Êxodo 21, do 1 ao 6, tá bom? Diz assim, são estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas ao 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade. Mas se chegou casado, sua mulher irá com ele, e seu senhor, se o seu senhor lhe tiver dado mulher, e essa lhe tiver dado filhos e filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao seu senhor. Somente sairá livre, somente o homem sairá livre. Se porém o escravo declarar, presta atenção nisso, se porém o escravo declarar, eu amo o meu senhor. O texto diz, se porém o escravo declarar, eu amo o meu senhor, e a minha mulher, e os meus filhos, e não quero sair livre, e o seu senhor o levará perante os juízes, terá que levá-lo à porta lateral para furar a sua orelha, a lateral da porta para furar a sua orelha, assim ele será o seu escravo por toda a vida. Observa esse texto. Nós vamos usar esse texto como base para pensar um pouquinho na nossa aula de hoje. Olha que interessante, qual que é o pano de fundo aqui, só para você entender? Primeiro, depois da saída do Egito, né, e a peregrinação pelo deserto, Israel vai chegar no Monte Sinai. Então você tem toda aquela saída do Egito. Deus convoca Moisés ao monte, né, chama Moisés para subir ao monte, aquilo que seria conhecido posteriormente como a Aliança do Sinai, e ali Deus vai estabelecer princípios para Israel. Esses princípios vão nortear Israel como nação. Se você olhar o texto de Levítico 18, do 1 ao 5, e eu até coloco isso aí no seu módulo, tá? Diz assim, olha, não sejam como os egípcios da terra da qual vos tirei, e nem sejam como os povos da terra na qual vocês vão entrar. Ande nos meus estatutos, ande nos meus preceitos. Ou seja, Deus vai dar as ordenanças para Israel para regê-los como nação. E aí o que você tem? No Sinai, Deus vai dar para Moisés os 10 mandamentos e os estatutos. E aí o que acontece? Dentre esses estatutos está o quê? A orientação acerca de vários assuntos, inclusive acerca dos escravos. Por quê? Porque não era propósito de Deus que o seu povo fosse escravo por toda a vida. E aí Deus vai dizer que esse povo, se eles vão trabalhar, se ele tiver que, por consequência, tornar-se escravo, e uma série de fatores levava a isso.
como por exemplo a crise mesmo, a seca, e você não tinha, você vinha empobrecer, então você arrendava a sua terra, tornava-se escravo de alguém, mas aí tinha o 7º ano, que é o ano sabático, e aí ao 7º ano a lei dizia que deveria sair livre, essa pessoa então deveria sair forro, né, como que fala. E aí o que acontece? Ele não deveria mais nada. Então, essa era a regulamentação de Deus para Israel como nação. O texto diz, que é o nosso tema, embora livre, ele me fez servo. O que é ser livre? E aí a gente começa a desenrolar aqui a nossa aula para começar a entender que, embora livre, a fé me fez servo. Então, o que é ser livre? E aí nós temos aí alguns pensamentos. Segundo o dicionário, há pelo menos duas definições daquilo que é ser livre. Então, primeiro, qualidade daquele que é senhor de si e de suas ações, de suas decisões e de suas escolhas. Então, ser livre é a qualidade daquele que é senhor de si, e aí entra suas ações, suas decisões, suas escolhas. Uma outra definição é que não está sobre o jugo, que não é escravo de outro. Vamos pensar aqui uma coisa. Então, essa é a definição de ser livre. A lei dizia que ao término de 6 anos, esse escravo poderia sair livre, poderia sair forro. Então, nós precisamos olhar para o texto sagrado, e o nosso desafio agora é entender liberdade dentro dos princípios do reino de Deus. Por quê? Uma vez que a Bíblia deixa bem claro que nós somos livres. Por que nós somos livres? Porque o Senhor nos resgatou, Cristo nos resgatou, por isso nós somos livres. Mas o que entra em discussão aqui é o seguinte: no entanto, embora sejamos livres, nós também somos servos, porque Ele é Senhor. Olha aí que legal. Então, a Bíblia diz que nós somos livres, porque o Senhor nos resgatou para que nós fôssemos livres. Todavia, nós somos servos, porque Ele é Senhor. Então, como é que aplica-se essa liberdade dentro do reino? Né? Como é que isso funciona dentro do reino? Né? Se liberdade é a qualidade daquele que é senhor de si, dono das suas decisões, dono das suas escolhas, que não está sobre o jugo, né, o domínio de outro. Mas como que funciona isso dentro do reino? Você é livre para fazer o que você quer, você é livre para ir aonde você quer, você é livre para fazer as suas escolhas. O meu desafio hoje com você é entender isso, como é que isso vai funcionar dentro de um princípio do reino. E aí nós precisamos compreender uma coisa, a fé me fez servo. Portanto, olhando para o texto de Êxodo, queremos destacar algumas lições de fé que aprendemos com o escravo da orelha furada, que embora sendo livre, ele escolhe ser servo. Eu quero olhar para esse texto e trazer algumas lições para nós dentro dessa última aula, dentro desse curso, para nós compreendermos que embora o Senhor tenha nos feito livre, embora o Senhor nos fez livre, a nossa fé nos leva a tornarmos servos dele. Então, queridos, para olhar para esse texto, você precisa olhar de um ponto de vista histórico, e no ponto de vista histórico ele teve o seu cumprimento na nação de Israel. De um ponto de vista profético, vai nos falar acerca daquilo que Cristo fez e faz por nós. Mas de um ponto de vista pessoal, nós vamos extrair as lições, trazendo da vida deste servo e aplicando a nós como servos de Deus, como obreiros da seara do Senhor, trazendo alguns princípios, algumas lições, tá bom? Algumas lições. Eu quero que essa última aula, ela fique gravada na tábua do teu coração, para que você possa ser um servo melhor, para que você possa ser alguém melhor, tá? Primeira lição, a decisão teria que ser sua. Pensa comigo nesse contexto. Pensa comigo nesta passagem. Por quê? Olha que interessante. Ninguém poderia fazer a escolha por ele. O servo tinha terminado o período de serviço, 6 anos ele serviria, por obrigação, como escravo.
Mas ao término dos 6 anos, ao 7º ano, ele poderia sair livre. Só que o texto vai nos dizer que necessariamente, se ele não quisesse, ele não precisava ir embora. Então, qual é a primeira lição que nós temos? A decisão teria que ser sua. Ninguém poderia tomar decisão por esse servo. O seu senhor não poderia interferir na sua escolha, pois 6 anos já haviam se passado. Então ele precisava decidir se ele queria ir ou se ele queria ficar. Vamos aplicar esse princípio à nossa vida como servos de Deus. Querido, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos restituiu, o Senhor nos salvou. No entanto, ele nos resgatou para que nós fôssemos livres. E aí eu quero chamar a tua atenção a isso. Você não é obrigado a nada. Você, minha irmã, você, meu irmão, não é obrigado a nada. A escolha é sua. Então você precisa entender que a sua fé precisa ser uma fé viva. Você não pode fazer nada por obrigação. Você não pode estar servindo no reino por obrigação, porque você é livre. Você é livre. E aí nós precisamos entender, eu preciso entender que na vida existem escolhas que sou eu que preciso fazer, tá? Ninguém pode fazer para você. Seu esposo não pode fazer por você. Seus pais não podem fazer por você. Sua esposa, o seu pastor não pode fazer essa escolha por você, tá? É você que precisa decidir. Mas aí quando nós falamos do eu, nós precisamos compreender esse conceito do eu. O que é o meu eu? Quando eu falo do meu eu, falo daquilo que me identifica como pessoa. Portanto, eu preciso entender que o meu eu é composto por intelecto, sentimento e vontade. Então, volto a bater. Irmão, pega isso, que isso aqui é uma ferramenta poderosa para você, tá? Então, eu preciso entender que o meu eu é composto por intelecto, sentimento e vontade. Vamos ver cada um desses pontos, Primeiro ponto, intelecto. É a razão, o conhecimento, é aquilo que eu penso, olha que interessante, é aquilo que eu penso a partir de informações e conhecimentos que foram adquiridos de diferentes maneiras, por exemplo, por meio de livros, por meio de pessoas que exerceram a sua influência em mim, me passaram informações, mídia em geral, seja a rádio, televisão, a internet, o Face, o Zap, Telegram, Instagram e por aí vai. Todavia eu preciso entender uma coisa, eu preciso compreender algo. Por quê? Porque eu posso ter um conhecimento equivocado acerca de algo. Então eu tenho muita coisa, muito conhecimento, mas esse conhecimento que eu tenho, ele pode ser um conhecimento equivocado. Então cabe a mim o quê? O discernimento daquilo que é apenas informação e aquilo que de fato é conhecimento, é um conteúdo que vai agregar à minha vida. Infelizmente, nós estamos tomando as nossas decisões baseado no excesso de informação, mas nem tudo que nós recebemos como informação é de fato conhecimento. Às vezes é um lixo, é tanta coisa que eu vejo, então eu preciso compreender. A pergunta que eu lhe faço é, o conhecimento que eu tenho, conhecimento adquirido, ele é suficiente para que eu tome uma decisão? E aí nós vamos entender o que é vontade. Vontade é a minha volição, os meus desejos, os meus impulsos. Esses podem ser lícitos ou não, depende do momento. E aí, queridos, entra mais uma questão. Por quê? Porque, queridos, eu não posso tomar uma decisão baseada apenas no que eu tenho vontade, naquilo que é um desejo. Não é porque é desejo que é ruim. A gente sempre aborda essa ideia do desejo de modo pejorativo, né? Desejo como se fosse algo ilícito. Não. Você pode ter o desejo de uma coisa boa. Então, para mim tomar a minha decisão, eu tenho que ter em mente, eu tenho que equilibrar o meu intelecto, as minhas vontades. Por quê? Porque não adianta eu tomar uma decisão baseada apenas no meu conhecimento. Se eu não tenho vontade nenhuma para aquilo, se eu não tenho desejo nenhum para aquilo, percebe que é complicado? E aí nós temos o quê? O sentimento.
Sentimento é a minha percepção sensorial, é o meio pela qual eu expresso as minhas emoções. E aí, ó, emoção e motivo, presta atenção nisso. Emoção e motivo derivam da mesma raiz latina. A palavra quer dizer movere, que significa mover. Ou seja, então dependendo de como eu me encontro emocionalmente, pode influenciar diretamente na direção a ser seguida. Então, motivo e mover vem de movere, então emoção e motivo. Então, eu me movo, a origem latina movere, eu me movo dependendo do que eu estou sentindo. Então, eu não posso tomar uma decisão apenas no meu conhecimento. Não posso tomar uma decisão apenas na minha vontade. Não posso tomar uma decisão apenas no que eu estou sentindo. É o equilíbrio. É por isso que eu coloquei aí no seu módulo. Nós precisamos e dependemos do Espírito Santo. Provérbios 16, 1 ao 3. Consagre tudo o que você faz ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. Qual que é essa ideia, professor? A ideia é que eu tenho o intelecto, o conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus me desperta a vontade de servi-lo. E eu sinto a sua presença, a minha emoção, e eu não posso desprezar isso. Isso me leva a tomar a decisão certa. Então percebe? Dentro da primeira lição aqui desse texto que nós estaremos de Êxodo, ninguém poderia tomar a decisão por esse escravo, né, que agora era livre, já tinha passado 6 anos. Era ele que teria que fazer a sua escolha. Então eu chamo a sua atenção para isso, querido. No ministério você não é obrigado a nada. Na vida com Deus você não é obrigado a nada. Mas você precisa escolher. Não é tempo mais de nós ficarmos em cima do muro. Não é tempo mais de ficarmos adiando as nossas decisões. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa fazer uma escolha, tá? Por isso, quando eu tomo uma decisão, certamente passou por aquilo que eu penso, por aquilo que eu sinto e por aquilo que eu tenho vontade. Então a minha decisão passou pela linha do meu intelecto, das minhas vontades e do meu sentimento, tá bom? Vamos para entender isso? Logo, a fé que me faz servo passa pelo conhecimento de quem Deus é. Esse conhecimento mexe com os meus sentimentos, que vai despertar em mim o quê? A vontade de segui-lo, gerando assim uma verdadeira devoção a Deus. Pegou essa? Guarda isso, tá bom? Porque senão, querido, você pode estar servindo a Deus por mera obrigação. Isso não vai te fazer bem de modo algum. Vai chegar uma hora que você vai querer desistir, vai chegar uma hora que você vai querer parar, e isso não vai ser bom para você, tá bom? Segunda lição. A decisão tem que ter como base o amor. Olha o texto de Êxodo, verso 5. Se porém o escravo declarar, eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, ele vai declarar, se o escravo declarar, eu amo meu senhor, os meus filhos e a minha mulher, e não quero sair livre. Olha que interessante isso. A sua escolha não tinha como base o interesse financeiro. Ele não poderia ter outra questão que o impulsionasse a servir. Até porque, olha o que diz o texto de Deuteronômio. Esse texto é paralelo, né? É um texto que vai trazer, Deuteronômio é a repetição da lei, vai narrar a mesma passagem. E quando o deixares ir, está falando do escravo, tá? Não despedirás vazio, liberalmente o fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhes dará. E lembrar-se-á de que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te resgatou. Portanto, hoje te ordeno isso. Olha o que o texto diz. O texto me dá a afirmação de que se esse escravo fosse liberto, ele não ia sair de mão vazia. Ele ia sair com bens do rebanho, do campo, da eira, de tudo. Era um mandamento divino, era algo que Deus havia ordenado. A questão, isso tem que ser levado em conta, é que, veja bem, a sua decisão tinha que ter como base o amor. Então, o financeiro não é. Tem muita gente que serve a Deus
obreiros que estão só preocupados naquilo que Deus pode dar. E a gente precisa tomar cuidado. Ó. Infelizmente, o querer de alguns ou as suas escolhas são motivados pelo interesse, pensando apenas no que vão ganhar, pensando apenas se vai ter retorno nisso ou naquilo. Quer ser vazio. Você tem que fazer porque você ama Deus. Você tem que servir porque você ama Deus. Seu amor por Ele é maior. É isso que precisa ser levado em questão. E esse amor só vem se você despertar dentro de você uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé pura. Senão não vai rolar, não vai acontecer. Ó, um relacionamento que não tem como base o amor é muito mais fácil de se romper. E se um dia o dinheiro acabar? Ou a beleza se perder? Vamos falar aqui de um contexto de vida conjugal. Você se relaciona com A com B por causa do dinheiro ou porque é bonito. Irmão, uma hora isso pode passar. E a hora que as dificuldades surgirem, o relacionamento acabou. Então eu preciso entender que o relacionamento tem que ter como base o amor. Então, querido, se você serve, se você tem se desenvolvido aí como obreiro na casa do Senhor, saiba disso, você tem que ter como base o seu amor a Deus. Você tem que fazer porque você o ama, porque você anseia em fazer algo em prol do reino de Deus, fazer algo para a glória de Deus. É isso que você tem que ter como base, tá? Ó, a fé que me fez servo me ensinou a amar ao Senhor, não por aquilo que Ele me pode dar, mas sim por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele já fez por nós. A fé que me fez servo me ensinou a amar ao Senhor, não por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez por nós. Ele se entregou numa cruz, morreu na cruz para me resgatar, para te resgatar. E é isso que você tem que ter em mente, é isso que você tem que buscar, é por isso que você tem que lutar, é isso que você tem que desejar, ansiar em servir ao Senhor, tá? Vamos para uma terceira lição. Embora fosse livre, se escolhesse ficar, seria como escravo. Presta atenção nisso. Embora ele fosse livre, lembra, 6 anos, 7º chegou, ele é livre. Embora fosse livre, se ele escolhesse ficar, seria como escravo. E aí a gente tem alguns pontos, ó. Embora a sua escolha tivesse como base o amor, ele jamais deveria esquecer a sua posição diante do seu Senhor. Por quê? Porque embora ele amasse o seu Senhor, e agora não é uma escolha por imposição, não é uma escolha do seu Senhor, é uma escolha dele. Essa escolha dele poderia ser feita se ele quisesse, sim ou não. Ah, mas eu amo, eu quero ficar. Legal, se você escolher ficar, você tem que ter em mente o seguinte: você é servo, é um escravo. Olha, interessante isso. Isso é muito forte falando para obreiros. Por quê? Porque, querido, embora você escolha fazer, não esqueça quem você é diante do seu Senhor. Você não passa de servo, ó. Você não passa de um escravo. Para ilustrar isso, ó, eu coloquei até aí, tem no seu módulo, né? Conta-se acerca de uma escrava, né, de um leilão de escravo, na época em que isso era permitido, que havia ali muitos escravos sendo leiloados, e foi deixado por último uma escrava, uma mulher muito forte. E dentro do contexto da época, aquele que anunciava a sua venda, o leiloeiro, dizia: olha, essa aqui é forte, pode gerar muitos filhos ainda e tal, e toda aquela questão, né, que infelizmente acontecia. E olha que interessante dentro de tudo isso, que vem um senhor e começa a dar lance por essa escrava, e começa uma briga muito grande por ela, por meio dos lances, e uma disputa acirrada, até que este senhor dá um maior lance e compra essa escrava. O leiloeiro então vem com ela nas algemas, nas correntes, entrega a esse senhor a chave das cadeias, das algemas, e diz para ele: tome, você pagou, ela é sua. Aquele homem então pega aquela mulher, leva a um lugar um pouco mais distante dali, abre as suas algemas e diz para ela: pode ir. Ela disse: não, meu senhor, o senhor me comprou, eu sou sua escrava. Ele diz: pois é, você não está entendendo? Eu lhe comprei para que você fosse livre. Ela disse: como que é? Isso mesmo, pode ir. Eu comprei
para que você fosse livre. Diante disso, então, ele vai e dá as costas e vai embora. De repente, ele ouve alguém chamando. Quando ele vira, é ela. Ele diz: você é livre, pode ir. Ela então diz: pois é, agora que eu sou livre, eu vou lhe servir, vou te seguir por amor. Vou lhe seguir por amor. Eu acho que essa narrativa fala muito acerca de nós, como servos do Senhor, como obreiros. Porque o Senhor nos comprou, libertou-nos das cadeias, dos grilhões e nos deixou ir. Portanto, agora você tem a escolha de servi-lo. Mas se escolher ficar, você é escravo. Mas se escolher ficar, é porque você o ama. Então pensa nisso, tá? Cristo nos resgatou. Pagou um alto preço para que nós fôssemos livres. Mas mesmo sendo livres, a fé nos fez servo. E jamais podemos esquecer a nossa posição diante do seu Senhor. Sabe por que nós servimos? Sabe por que nós estamos aqui? Sabe por que você entregou a sua vida para Ele? Porque essa fé que você tem nele, e eu quero crer que no decorrer desse curso a sua fé foi gerada, foi aumentada. Você entendeu que você o serve pela fé. Que independente do que você esteja passando hoje, que independente do que você esteja enfrentando, essa fé gerou vida em você. Esta fé gerou uma transformação em você. Querido, siga-o pela fé. É isso que você precisa entender. Vamos aqui entender. Olha Lucas 17:10. Assim também vós, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, deve dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Esse verso nos traz uma lição poderosa. E qual é essa lição? Nos faz enxergar, ou pelo menos refletir, que, na verdade, queridos, por mais que nós não fizemos mais do que nossa obrigação. Chama atenção sua este verso, porque, infelizmente, muitas pessoas pensam que pode, que fazem, que acontece, estão aí brigando, achando que são a última bolacha do pacote, né? A Coca-Cola no deserto. E isso não deve ser uma verdade. Isso não deve ser uma verdade, porque olha o que o texto de Lucas diz. Por mais que nós não passamos de servos inúteis e fizemos mais do que a nossa obrigação. Tá bom? Pensa nisso. A sua fé tem que ser viva, verdadeira. E você tem que escolher servi-lo pela fé, porque Ele é Senhor. Quarta lição. Sua decisão teria que ser oficial, pública e consciente. A sua decisão, e aí nós estamos falando, embora sendo livre, a fé me fez servo. A sua decisão, se esse escravo da orelha furada resolvesse ficar, a sua decisão teria que ser oficial, teria que ser pública e consciente. Lê o verso comigo, Se, porém, o escravo declarar: eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante juízes. Isso torna a escolha oficial. Juízes, os anciões, tá? Eles estavam à porta da cidade, então ele teria que ser levado aos juízes. Ou seja, a sua escolha não seria uma coisa de boca. Ele tornaria essa escolha como algo oficial. Continua lendo. Terá que levá-lo à porta. A porta da cidade, aonde todos entravam e saíam, onde as negociações, o fórum central ali, onde havia uma grande circulação de pessoas. Logo, ele indo à porta da cidade, a sua decisão era algo que estava tornando-se público. Ou a lateral da porta, e teria que levá-lo à porta, né? Ou a lateral da porta e furar a sua orelha. Teria que ser uma escolha consciente, né? Por quê? Porque ninguém deixa furar a sua orelha, vai sangrar, vai doer, se eu não tiver consciente disso. Não era algo que era obrigatório. Então a sua decisão teria que ser oficial, sua decisão teria que ser pública e a sua decisão teria que ser consciente. Logo, uma vez que ele fizesse isso, ele seria escravo por toda a vida. Olha que interessante, irmão. Infelizmente,
nós vivemos numa era dos agentes secretos, ou seja, dos crentes nominais, pessoas que dizem que servem a Deus apenas de um nome, né? Não são reais, ou seja, embora diz que serve a Deus, mas ele não torna isso oficial, não é uma decisão pública e muito menos consciente. Querem ser obreiros, querem ser servos de Deus, mas não se tornam isso oficial, não estão ali dispostos mesmo a servir. Não é uma decisão pública, ora acham que sabem, ora não sabem. Então isso é muito interessante, porque muitos buscam envolvimento, mas não querem comprometimento. Relacionamento exige comprometimento e não envolvimento. Queridos, Deus quer tratar com pessoas que são comprometidas, não apenas envolvidas. A tua fé verdadeira te leva a um comprometimento, não apenas o envolvimento. Querido, se você for analisar, existem inúmeras profissões que exigem comprometimento, não envolvimento. Profissões que a vida de um depende do outro, um está dando cobertura, um está segurando a corda para o outro pintar lá no alto do prédio, e tantas coisas. Queridos, um relacionamento na vida, você não quer alguém que se envolva com você, você quer alguém que se comprometa com você. Então na vida com Deus é da mesma sorte, na caminhada ministerial, chega de envolvimento, Deus está requerendo de nós comprometimento. E se a sua fé é viva, se a sua fé é verdadeira, você precisa se comprometer, você precisa melhorar, você precisa entender isso e tornar isso oficial, tornar isso público e tornar isso consciente. Então nós precisamos romper aí, queridos, romper, tá? Uma fé viva e verdadeira me faz ter uma vida comprometida. Não seja apenas um simpatizante da fé, comprometa-se. A Bíblia diz, eu coloco isso no teu módulo, quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É isso que nós precisamos entender. Deus quer de nós um comprometimento. Então, comprometa-se com esta fé, uma fé verdadeira, uma fé viva, uma fé que leva você a tomar uma decisão, e essa decisão é oficial, essa decisão é pública e essa decisão é consciente, tá? Vamos para uma sexta lição, né? Na verdade eu pulei aqui, só para você compreender, estou voltando aqui, é uma quinta lição, e é isso que você precisa compreender. Na verdade, queridos, você precisa entender que isso é para sempre. É para sempre. A questão é, na quinta lição que eu pulei, eu não coloquei aqui, é que você precisa entender que a sua escolha, ela traz marca. Ela traz marca. E essa marca, ela pode gerar dores. Ela pode gerar dores, ainda que por um tempo. Porque quando o escravo da orelha furada, usava-se um sovelo, e isso furava a sua orelha, queria trazer dor. Um cristão, um servo fiel, ele traz essa marca externa, mas ele tem certeza, ele sabe quem o chamou, é uma marca externa de uma decisão interna. Então ele precisa ter em mente isso, que isso vai gerar uma dor? Vai gerar uma dor por um momento, vai. Às vezes a dor da renúncia. Às vezes a dor de abrir mão de algumas coisas. Mas essa marca não é uma marca na orelha, como o escravo da orelha furada. Ou não é a marca da circuncisão, como tinha Abraão. Mas é a marca da fé. A marca da fé. E você precisa entender isso. Você precisa ter essa marca de alguém que crê, de alguém de verdade que se entregou. É por isso que vem esse estudo aí sobre a fé. Eu estou batendo na tecla aí com vocês, são 7 aulas, essa é a 7ª aula, falando sobre isso. Querido, se isso não causar nenhuma mudança, se isso não marcar você, desculpa, o problema não está em mim, o problema não está no módulo, o problema não está na palavra, o problema está em você. Você precisa ser marcado. Isso vai te dar uma dor? Vai gerar um sofrimento? Vai.
mas você precisa compreender que é por um pouco tempo. Mas eu tenho certeza que vai valer a pena demais. Tá bom? Vamos aí a sexta marca, ó. Sexta marca, a sexta lição, é para sempre. Assim ele será o seu escravo por toda vida. Antes de fazer a sua escolha, o servo tinha que ter em mente que a sua decisão tinha obrigações perpétuas. Jamais uma decisão poderia ser tomada por empolgação. Queridos, uma decisão como essa não pode ser tomada no calor do momento. Infelizmente, nós estamos dizendo sim para Deus e depois nós dizemos não. Dizemos sim no calor do momento, depois qualquer coisa que surge, nós queremos voltar atrás. Só quero lembrar você uma coisa, que a sua decisão, ela tem obrigações perpétuas. E a sua decisão vai definir onde é que você vai passar a sua eternidade. Olha aqui, ó. A sua escolha determina onde você vai estar amanhã. É o DDD, decisões decidem destinos. O que você escolhe hoje, o que você decide hoje, vai determinar como é que você vai estar no dia de amanhã. E você precisa ter isso em mente, que a escolha que você faz hoje vai determinar como é que você vai estar amanhã. Então, queridos, a sua fé tem que ser uma fé que te leva ao serviço, a servir de verdade. Ó, existe uma grande diferença entre o que eu preciso e o que eu quero. Existem coisas que eu preciso, mas nem sempre eu quero. Existem coisas que eu preciso, mas nem sempre eu quero. No entanto, eu não posso esquecer que as minhas escolhas têm complicações eternas. Você sabe o que você precisa. Eu estou conversando com você agora e você sabe o que você precisa, como obreiro, como servo de Deus. Mas a pergunta que eu lhe faço é, você quer? Será que você quer? Será que de fato você tem buscado isso? Tem coisa que você precisa, mas você não quer. E se você quer, você dá um jeito. Se você quer, você corre atrás, porque tem coisa que você quis e você correu atrás. Então, queridos, entenda que uma fé viva vai me despertar a ação, uma fé ativa. Eu trago comigo essa marca e nós precisamos entender isso. Ó, eu inverti as ordens, tá vendo aí, ó? Eu coloquei a sexta no lugar da quinta. Olha que interessante. Aí eu já falei, comentei com você, ó. A decisão envolvia uma marca no seu corpo, né? O furo da orelha era um sinal externo de uma decisão interna, era símbolo da aliança com o seu Senhor, e o servo de Cristo traz a sua marca. Certo filósofo, ele disse que tem coisa que eu preciso, mas não quero, tem coisa tal. Aí ele, discorrendo sobre isso, ele diz que a vida passa em torno de três questões. A nossa vida, ela passa em torno de três questões. A primeira é, eu quero. Tem coisa que eu quero, mas infelizmente eu não posso. Uma outra questão, posso. Tem coisa que eu posso, mas não devo. E aí vem a terceira questão. Devo. Tem coisa que eu devo e até posso, mas infelizmente eu não quero. Eu chamo a tua atenção a isso. Embora livre, a fé me fez servo. Se você diz que tem fé, Tiago diz assim, me mostra a tua fé, que nas minhas obras, eu vou mostrar as minhas obras, e nas minhas obras você vai ver o tamanho da minha fé. Queridos, nós precisamos entender uma coisa. Para servir a Cristo como um servo de verdade, você pode e deve, mas você precisa querer. Se de fato essa fé foi gerada em você, se de fato despertou em você uma chamada especial, você precisa entender que esta fé te faz um servo. E aí você pode declarar, mesmo sendo livre, a fé me fez servo. É a última aula desse CPO. É a última aula, eu lhe apresentei aí algumas lições, extraindo bem simples, bem rápido. E você precisa entender o seguinte, eu estou falando desde o começo o que é ser um valente da fé. Eu chamei a sua atenção a isso, o que é ser um valente da fé. O que é a fé?
Quais são as implicações da nossa fé? De onde vem a fé? Falei sobre emuná. Falei sobre tantas coisas, o crescimento por meio da fé, um avanço. E agora eu quero fechar este curso chamando você a uma reflexão. Será que essa fé que você diz ter tem feito de você um servo? Será que esta fé que você diz ter em Deus tem feito de você um servo de verdade? O que é ser livre? Livre se diz daquele que é dono de si, que faz suas próprias escolhas, toma suas próprias decisões. Será que você faz suas próprias escolhas, toma suas próprias decisões? Ou a fé que te fez livre tornou você um servo, porque Ele é Senhor? Pensa nisso. Você e eu falo aqui para mim, nós precisamos ser melhores. Nós precisamos melhorar. Eu disse hoje nesta aula que a decisão é sua. Ninguém pode tomar por você. Essa decisão tem que ser tomada com uma base no amor. Se você escolher ficar, saiba que você vai ficar como um servo, como um escravo e nada mais do que isso. Só que me chama a atenção que Ele é um Deus tão amoroso, que Ele diz assim, já não tem um busto chamado de servo, mas tem um busto chamado de amigo. Ele vai te fazer de amigo e vai te colocar na posição de filho. Olha como esse Deus é maravilhoso. Olha como servi-lo vale a pena. Entendendo que somos servos, embora Ele nos chame de amigo e nos faça como filho. Nos adotou. Nós precisamos tornar essa escolha oficial, pública e consciente. E aí nós precisamos ter em mente, queridos, que isso vai gerar dor, ainda que por um tempo. Porque quando o escravo furava a orelha, gerava uma dor. Mas essa dor logo ia passar. E quem o olhasse, quem o visse, via a marca de alguém que escolheu ficar. De alguém que tinha a marca do seu Senhor. Eu não sei o que você vai ter que renunciar. Eu não sei para que ou para quem você vai ter que dizer não. Mas eu quero dizer para você, vai valer muito a pena. E fique tranquilo, que essa escolha é para sempre. E Ele tem uma eternidade. E Ele vai cuidar de você, vai cuidar da tua casa. E Ele vai fazer de você um valente da fé. Você vai ser um valente da fé, um guerreiro do Senhor. Que Deus te abençoe. Foi muito bom ter estado nesse curso com você. Veja as aulas, reveja. Se você perdeu alguma coisa, pelo amor de Deus, não deixe isso jogado. Não perca esse módulo, não deixa. Vai lá, extrai as lições, anota, não deixa jogado em qualquer lugar. Tem lições valiosas. Guie a sua vida por essa palavra, ame essa palavra, ande por ela. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Deus te abençoe. Foi muito bom ter estado com você nessas 7 aulas. Espero que você tenha aprendido e crescido na graça e no conhecimento de Deus. Um beijo enorme no teu coração. Até um próximo curso, um próximo encontro, se Deus quiser. Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica na paz do Senhor. Deus te abençoe.